Olá a todas, a todos e a todes. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar a toda essa equipe que colocou a Lei Aldir Blanc para andar aqui nessa cidade. É uma equipe muito altruísta, composta pelo poder público, mas principalmente pela sociedade civil, que fez com que as coisas acontecessem e que nós hoje, artistas, estivéssemos aqui para falar um pouquinho das nossas produções, para falar e distribuir e construir e dividir, né, e multiplicar tudo aquilo que a gente tem. Então, sou muito grata, em primeiro lugar. Meu nome é Lidiane Santos, meu nome é artístico, sou mãe, sou atriz, sou assistente social, mas sou também a diretora do Passo da Paixão há 20 anos. E aí, para quem não conhece esse espetáculo, hoje a minha missão aqui é dizer um pouquinho para vocês o que é o Passos da Paixão, aqui da cidade de Poá. Estou falando de um espetáculo que tem 20 anos. Estou dizendo de uma proposta de trabalho que começou muito timidamente, mas que hoje, nas suas realizações, ele acaba aglutinando e dando condições de trabalho para mais de 500 pessoas. Estou dizendo de um espetáculo que aglomera, né, e que tem mais de 2 toneladas de materiais, de palco, cenário, figurino, maquiagem, comunicação e alimentação. É um espetáculo muito grande, se tornou muito grande, muito além daquilo que nós imaginávamos. E hoje eu estou aqui para dizer um pouquinho para vocês como é que isso se constituiu e como é que a gente trilhou os caminhos para que acontecesse e para que ele prosperasse e que fosse hoje o espetáculo ao ar livre do Alto Tietê, o maior espetáculo ao ar livre do Alto Tietê, e que está no calendário turístico do estado de São Paulo. Então eu preciso contar para vocês como é que o espetáculo Passo da Paixão nasceu. Bom, na verdade, quando vocês olham por aí nas faixas, nos banners, vocês vão ver lá, né, que a realização é da Associação Cultural Opereta e a coordenação geral e artística é da Companhia Teatro Roda Mundo. Pois bem, a Companhia Teatro Roda Mundo é uma companhia de teatro tão antiga quanto a Opereta. É uma companhia fundada por mim, Lidiane Santos, pelo Álvaro Moral, pelo Marco Sena e pela Selma Lins, ambos atores, ambos cenógrafos, ambos figurinistas, assim como as companhias hoje que muitas vezes se multiplicam, né, dentro das suas funções. Os atores se multiplicam dentro das suas funções. E, né, em determinado momento, a gente muito ansioso com os processos, né, que a gente via e que aqui na cidade e a pouca opção, né, de trabalhos artísticos. Um dia eu e o Marco subindo o morro, existia um pronto-socorro aqui na cidade de Poá, que ficava no alto, né, no morro. Hoje é uma outra coisa que é um outro estabelecimento lá, funciona uma outra coisa, acredito que uma secretaria, mas naquele momento era um pronto-socorro e tinha aquela histórica cruz, né, que ficava lá. E um dia, olhando de lá de cima a cidade de Poá, porque dava para ser vista, eu lembro de uma fala, não lembro se minha, se do Marco, acho que do Marco Sena, que é um ator, produtor, né, uma pessoa muito ativa dentro dos processos das políticas públicas de cultura na cidade. Eu acredito que o Marco disse, olha, a gente podia fazer um dia, né, um Passos da Paixão aqui, né, como é nas outras cidades, como a gente vê em Minas, né, e a gente assiste por aí. Enfim, sonhamos. Logo mais nós fomos convidados, né, o Opereta foi convidado pelos padres daqui do município, né, que existiam aqui. Então nós fomos convidados pelos padres aqui do município, né, eu acredito que era da paróquia daqui do centro da cidade e de Calmon Viana, para que realizássemos a Paixão de Cristo. E aí é lógico, né, um desafio.
e principalmente porque naquele momento a gente era convidado pelas igrejas e porque a gente não podia dar dramaticidade, né? A gente não podia escrever a história da maneira que queríamos, né? Então a gente tinha que seguir ali um contexto, né, de dramaturgia muito próximo daquilo e respeitando, né, os processos da igreja. Bom, e isso perdurou durante alguns anos e mesmo nesse primeiro momento, né, como vocês sabem, biblicamente, você tem ali uma narrativa, né, foi preciso construir esse texto, né, e nós, na verdade, naquele momento, nós construímos esse processo. Então, fomos escrever, né, vamos transformar essa narrativa num processo mais dramatúrgico e dessa forma dar mais condições de atuação para as pessoas. Naquele momento, a ideia era trabalhar com as pessoas que estavam ali, né, na paróquia, alguns amigos que eram atores e atrizes, né? Mas de forma geral, o que a gente trabalhou mesmo eram as pessoas que estavam ali e algumas pessoas que gostavam, né, dessa questão artística. Então tinha todo mundo, né? Tinha desde a minha mãe, né, até algumas pessoas que já se embrenhavam, não eram atores profissionais, mas que já faziam cursos ou que estavam mais próximos. E assim foi, e nesse primeiro espetáculo, né, a gente não sabe muito bem, porque essa contagem foi feita de forma aleatória, mas a gente já trouxe um público naquele momento de 1.500 pessoas. E esse espetáculo foi feito em 2 momentos, né? Aí tinha todo o processo na sexta-feira da paixão, que era até a morte, né? A crucificação do Cristo, então era a vida e a crucificação, a morte dele, e depois, no domingo de Páscoa, a ressurreição. E muito bonito, né? E nós fizemos lindamente e com certeza, né? Diferente de um processo feito sem profissionais da área, ele já tinha ali um cunho muito desenhado, dentro do seu processo dramatúrgico, algumas críticas, uma intenção de trazer as reflexões que se davam naquele momento para o cotidiano, né? Então, assim, a gente trouxe isso para esses processos e é lógico, né? Incrementando com algumas coisas que não estavam na Bíblia, mas que se faziam necessário naquele momento para que se fizesse um contexto e um espetáculo muito belo. E daí para cá a gente foi introduzindo coisas e incrementando esse espetáculo. Então a gente começou trabalhando os processos naquele momento da campanha da fraternidade, né? Porque a Igreja Católica todo ano lança um tema da campanha da fraternidade. E são temas até bastante interessantes, que fazem discussões sociais, fazem discussão acerca da questão econômica, fazem discussão acerca da ecologia, da questão da água, da terra, dos povos, enfim, foram vários temas e que a gente foi utilizando para que o contexto do espetáculo fosse trazido para essa discussão do cotidiano naquele momento, assim como as campanhas da fraternidade se faziam e acredito que ainda fazem hoje. Queria falar um pouquinho para vocês sobre a participação das pessoas no Passo da Paixão. Desde aquela época, né? Então, já nas primeiras edições do Passo da Paixão, e eu acho que a gente aprendeu muito, né? Pensando no processo de produção, a gente aprendeu muito com Passos, né? E quando a gente percebeu nas 3 primeiras edições, a gente percebeu o vulto que esse espetáculo estava tomando, a gente foi pesquisar, né? Como é que é feito nas outras cidades, né? Como é que as cidades que fazem a Paixão de Cristo,
elas trabalham esse processo de participação? Porque a gente tinha esse jeitão lá no primeiro momento de fazer, e a gente foi deixando que as coisas se dessem organicamente, né, dentro das nossas necessidades e principalmente dentro daquilo que a gente já tinha enquanto concepção, enquanto formação artística, a gente foi direcionando esse processo. E daí a gente percebeu que nos outros lugares as pessoas eram selecionadas, né? A gente percebeu que nos outros lugares você já tinha de repente um elenco, que ele era aquele elenco todos os anos. A gente percebeu, por exemplo, que o Cristo era definitivamente alguém que fazia o Cristo durante anos. E a gente já nessas primeiras edições, a gente já tinha um jeito de trabalhar esse processo onde os Cristos não se repetiam, a gente trabalhou algumas personalidades, né? Então, por exemplo, como eu disse antes, a gente já trabalhava a campanha da fraternidade e ela trazia alguns contextos. Então, por exemplo, quando se falou do índio, dos povos indígenas, né? A gente trouxe, por exemplo, na crucificação, um momento, né, uma licença poética, onde os índios entravam, tiravam a coroa de espinho e colocavam um cocar no Cristo, né? E muito bonita essa cena. A gente teve, por exemplo, quando se falou do idoso, então a gente procurou um Cristo que já estava liberando essa questão do idoso, um Cristo mais idoso, e não uma pessoa mais jovem. Então a gente tinha essa vontade de trazer esse Cristo para o cotidiano e para aquilo que a gente estava discutindo. A gente percebeu, por exemplo, que essa maneira de fazer que as outras cidades faziam não cabia, né, para nós. Isso não era não nos satisfazia. Então, foi se consolidando uma metodologia de trabalho dentro do Passo da Paixão, onde as pessoas que chegavam, elas acabavam participando de alguma forma desse processo. Fosse ele dentro da questão de atuação, né, atuando, né, fazendo algum personagem, fosse trabalhando na questão mais estrutural, né, nos processos de confecção de figurino, na questão da confecção e da proposta do cenário, fosse trabalhando com essa equipe, né, que éramos os 4, mas que tinha a concepção do espetáculo. Então, dessa forma, as pessoas que chegavam, todas elas eram incluídas dentro do processo. E a gente teve surpresas, né? A gente foi, todos os anos, de maneira geral, nós somos surpreendidos pelos processos. Muitas vezes, e a gente teve muitos Cristos, por exemplo, na mão de pessoas que nunca tinham atuado, né? Nunca tinha feito, nunca tinha participado de um espetáculo, nunca tinha subido ao palco, né? E aí é por isso que essa metodologia foi se formando e a gente hoje tem um processo de trabalho muito calcado nessa questão da coletividade. Então, um espetáculo do Passo da Paixão jamais vai ser a mesma coisa, porque são pessoas diferentes, porque ele vai se consolidando conforme as pessoas vão se inscrevendo, vão chegando, vão atuando, conforme elas têm disponibilidade para o processo, conforme a gente vai aglutinando coisas, conforme a gente vai olhando para esse processo societário, né, entendendo de que história a gente quer falar. E foi dessa forma que ele foi crescendo, foi se encorpando, e em determinado momento a gente já não estava mais vinculado às questões só da igreja que nos convidou, né? Mas a gente se abriu para um processo mais, eu não posso dizer mais artístico, porque ele sempre foi artístico, mas para essa concepção
artística e que a gente tivesse um pouco mais de liberdade para trabalhar a questão da dramaturgia, das licenças poéticas, sempre com muito respeito a essa história de mais de 2000 anos, sempre com muito respeito à religiosidade que as pessoas têm, a devoção que elas têm a essa história. Mas a gente não podia deixar de falar de tudo aquilo que nos angustiava. E a gente não podia deixar de dizer, né, da nossa compreensão acerca desse Cristo, porque também fomos estudar, né, teologia, porque também fomos pesquisar, porque conforme o espetáculo foi crescendo, a gente foi buscar subsídios, né? Nós fomos buscar pessoas que pudessem nos orientar, nós fomos fazer pesquisas acerca disso e para nós era muito claro, e é muito claro até hoje, essa pessoa, né, do Cristo que a gente tem no espetáculo e que aglutina em torno dela todo esse processo revolucionário, né? De alguém que lidou na sua época com as questões sociais, com as questões religiosas, com as questões econômicas da sua época e fez a sua revolução à sua maneira. E nós, com esse espírito sempre jovem que não nos abandona, e que bom que ele não nos abandona, a gente encontra muita paixão quando a gente fala desse Cristo que é revolucionário, né? E que é revolucionário em favor das pessoas e dessas minorias. Então, é dessa maneira que a gente vê essa personagem. Mas o processo participativo do qual estou falando para vocês agora, ele é um processo muito livre até hoje. Lá nos primórdios a gente entendeu que todas as pessoas que chegassem dentro das suas possibilidades, elas iam participar desse espetáculo e que elas iam poder ser incluídas de alguma forma. E assim tem sido ao longo desses 20 espetáculos que fizemos, porque agora em 2020 seria o 21º espetáculo, mas nós fomos surpreendidos pela pandemia, o espetáculo já estava em curso, né? Já foi escrito, já tinha dramaturgia, a gente já tinha pensado como é que ia lidar com esse processo, mas a gente foi surpreendido, então a gente teve 20 edições consecutivas do Passos da Paixão. E em todas elas o processo participativo se deu de forma em que não existiu em nenhum momento dessa história a exclusão ou a seleção de pessoas dentro de um processo a eliminar, a não deixar que as pessoas participassem, e é lógico, dentro das suas possibilidades. Então, uma pessoa que, por exemplo, consegue se dedicar a todos os ensaios, que ela consegue ir lá todos os dias de ensaio, é claro que ela vai para ela vai ser dedicado um papel, uma personagem que de repente transita dentro de todos os núcleos. Há uma pessoa que ela, de repente, olha, estou fazendo minha faculdade, consigo esse ensaio uma vez por semana, então para ela, com certeza é uma personagem que tem um pouco mais de entrada, um pouco menos de entrada dentro das cenas. E aí a gente vai dosando e vai conversando com cada participante, né, para que não fique pesado nem para eles e para que não comprometa o coletivo de forma geral. E tudo isso é lógico que ela vai se dando de maneira que a gente vai construindo parcerias. Então, a nossa primeira parceria foi lá, né, com as igrejas, e a gente passa a ter um apoio, uma sustentação de parcerias maiores, que é da prefeitura. Mas a nossa grande parceria dentro desse processo estrutural é mesmo dos artistas que compõem esse processo. Nós temos hoje, dentro da equipe técnica, né, os últimos passos da paixão, a gente contou mais ou menos com uma equipe de quase 100 pessoas, né, aproximadamente 100 pessoas participam de todo o evento.
E a gente sabe, né? A gente tem um recurso que é destinado a esse espetáculo, mas ele não chega a 1/5 daquilo que é estimado por um processo integral do espetáculo todo, né? Hoje, há 4 anos, nós orçamos o Passos da Paixão e ele seria um evento para se fazer numa média de R$ 500.000, né? Seria o básico, né, que daria. E hoje a gente tem um recurso muito menor que isso para se fazer o Passo da Paixão. Como eu disse, logo num primeiro momento, são 2 toneladas de equipamentos para palco, cenários, materiais, figurinos, maquiagens, comunicação e alimentação. É uma estrutura grandiosíssima, né? De palco, e movimenta. E eu acho que isso é interessante dizer que o Passo da Paixão ele movimenta mais de 500 empregos, direta e indiretamente. Então, de certa forma, é um espetáculo que, além de trazer um processo artístico constituído, é um patrimônio hoje do município de Poá e do Alto Tietê. Ele também movimenta, né, a questão do comércio, movimenta a questão de recurso para as pessoas, né? Muitas delas, muitas vezes, que estão desempregadas, movimenta todo esse cenário artístico, né? Dá condição para os artistas de colocar a sua arte em evidência. Então, hoje, ele trabalha todo esse contexto de forma bastante integrada. E a gente não pode deixar de falar, né, que é uma luta todos os anos para que se faça, para que a gente tenha dentro desse processo sempre essa viabilidade de contar com o poder público municipal e estadual. E aí a gente divide, né? A estrutura fica um pouco, fica para a questão, o início, né? Metodologicamente dizendo, falando, ele se dá a partir das inscrições para o público. Para a gente que está trabalhando, para os artistas, para quem está concebendo, na verdade as coisas se iniciam bem antes, né? São quase 6 meses de trabalho, onde a gente pensa, né? Como é que a gente vai tratar, qual é o tema que a gente vai procurar esse ano, todas essas questões mais estruturais que eu já antecedi, que eu já falei com vocês, né, sobre os apoios, né, porque a gente precisa sim desses apoios financeiros estruturais, mas para o público em geral, inicia com as inscrições, né, que geralmente é em dezembro a gente começa com as inscrições, em janeiro a gente começa os encontros, né, num primeiro encontro as pessoas chegam, é dado para elas esse contexto histórico, um pouco da maneira como a gente trabalha, né? A gente escuta um pouco quais são as necessidades, qual é a ansiedade de quem está chegando, o que espera, né, desse trabalho, e aí a gente vai colocando, né, como é que é a proposta. A gente tem as oficinas, onde a gente tem a oficina de interpretação como a base do espetáculo, né? Então são dadas lá orientações, jogos teatrais, dinâmicas, e a gente vai orientando e analisando, e as pessoas vão se colocando e vão percebendo, né, como é que elas podem estar dentro desse espetáculo. Aí tem comunicação, maquiagem, figurino, adereço, cenografia, produção cultural, iluminação, o canto coral e a sonoplastia. Então a gente integra todas essas áreas para que no final a gente tenha um grande espetáculo. Durante esse processo, as pessoas vão vindo e vão fazendo as oficinas, né? A priori, a de interpretação, dentro de mais ou menos um mês e meio, começa a distribuição das personagens, né? Onde a gente vai analisar
essa questão de que eu posso mais, eu posso me dedicar um tempo maior, eu posso estar em mais ensaios. Então a minha personagem é uma personagem que ela transita mais, vai ter um pouco mais de texto, é porque eu posso estar mais tempo com esse coletivo, né? E tudo isso vai sendo explicado, tudo isso vai sendo falado, tudo isso vai sendo comungado com esse coletivo e acordado com quem está lá. Como já falei anteriormente, ninguém é excluído do processo, então todos participam. A estrutura da oficina de interpretação vai dando base para que as pessoas estejam em cena de forma digna, né? Que é isso que a gente espera todo ano. A gente não pretende e não quer e nunca fez dispor ninguém que não tenha condição. Na verdade, todo mundo se dedica muito, né? Esse coletivo se dedica muito e eles chegam no dia da apresentação em condição e muitas vezes se superam, né? Como eu disse logo no início, muitos anos eu sou surpreendida, né? A gente aposta, por exemplo, num Cristo que nunca atuou, né? E ele não nos deixa, não nos decepciona. Várias vezes a gente fez isso. E é muito bonito esse processo onde você vê o crescimento também artístico das pessoas. De maneira geral, as pessoas participam de 3 meses intensos, né? Onde são 4 ensaios semanais, né? São 4 dias da semana. E aí cada um vai se colocar dentro desse processo de acordo com aquilo que é possível, né? Eu consigo ir um dia, então beleza, você vai um dia e a gente vai ver como é que você participa nesse processo. Eu posso os 4, então tudo bem, os 4 dias a gente vai trabalhar com você intensamente para que você consiga de repente trabalhar um personagem que é mais aprofundado. E aí, nesse sentido, essa pessoa vai recebendo aportes, né? Tanto no processo da interpretação, como também na maquiagem, no figurino. Então, você tem uma equipe inteira de figurino pensando esse figurino. Como eu disse logo no primeiro mês, já é disponibilizado as personagens. E aí cada ator vai trazendo aquilo que vai pesquisando junto com a equipe de apoio que vai dando também para ele suporte, né, dentro das questões históricas, dentro dos fundamentos religiosos, dentro daquilo, por exemplo, que a direção vai dando o norte para que o elenco vá se moldando dentro do espetáculo desse ano. E essa proposta é bastante interessante, porque conforme o elenco vai se constituindo, a gente vai entendendo que esse espetáculo ele é muito orgânico e bastante dialético, no sentido de que os atores, as pessoas, os participantes também vão nos trazendo subsídios das pesquisas que eles vão fazendo para que o espetáculo se constitua. Então, de forma geral, ele tem a mão de todo mundo, né? Ele tem um pouquinho da direção de todo mundo que participa, porque essa escuta também é feita. Dentro desse processo, a gente aprendeu muito a escutar, entender que não necessariamente as pessoas que participam do Passo da Paixão, elas vão ser atores e atrizes profissionais, né? Mas que elas naquele momento elas vão desempenhar essa função com grandiosidade. Aquilo que se constitui também depois do Passo da Paixão é bastante interessante. É o segmento de todo o trabalho intenso que é feito durante esses 3 meses. Né? Nós temos vários, né, muitos coletivos artísticos de dança, de teatro, de música, que foram formados a partir do espetáculo do Passo da Paixão, a partir do processo intenso. A gente tem muitos profissionais que vieram desse momento do Passos, tomaram gosto, né, por alguma atividade ali realizada e hoje são trabalhadores da área da cultura, são trabalhadores das artes,
né? Então a gente tem sonoplastas, a gente tem maquiadores que iniciaram seu processo dentro desse espetáculo. E é por isso que ele é tão intenso. E as pessoas sentem muito, a gente escuta muito, por exemplo, no ano seguinte, de quem participou no ano anterior, eu não vi a hora de começar, né? Eu não vi a hora de estar aqui de novo. E isso para nós é muito interessante. E aí eu já vou finalizando a minha fala, dizendo para vocês que ele é um espetáculo que nos traz bastante orgulho, mas que a gente tem muita consciência de que é um processo extremamente coletivo, que se ele não fosse pensado de maneira a integrar essas pessoas todas, com certeza a gente não ouviria esses depoimentos de que, olha, eu quero voltar, de que ele é um processo onde todas as pessoas são integradas de forma muito respeitosa e dentro dos seus limites. Então, as pessoas chegam e você vê, por exemplo, um coletivo composto por jovens, bastante jovens, você vê senhoras, você vê uma pessoa de 70 anos contracenando com alguém de 15, 14 anos, e você vê essa integração dentro dos outros momentos que não são cenas propriamente ditas e extremamente possível de lidar. E você também percebe o respeito que se constitui aquilo que cada um é possível, né, de disponibilizar naquele momento. Então, o Passo da Paixão, ele não é só um espetáculo, né? Ele não é só uma produção artística, ele é um trabalho social, ele é um trabalho dentro dos processos da comunidade, ele é um trabalho de fomento para que outros trabalhadores se constituam, né? A gente vê muito disponibilizado para os nossos jovens algumas outras tarefas, e não estou diminuindo nenhuma delas, mas é aquilo que é muito senso comum. E o Passos da Paixão, ele traz novas possibilidades, né? Possibilidade para que o menino de periferia seja sonoplasta, seja figurinista, seja ator, seja cenógrafo, seja maquiador, né? E que se abre um outro universo. Então é por isso que a gente acha que é tão importante, a gente tem certeza que é tão importante esse espetáculo. E a gente fica muito feliz de ver outros grupos se formando, outras pessoas se colocando e tendo no seu histórico esse espetáculo que é tão grande, que conta com a colaboração não só da Associação Cultural Opereta, a Companhia Teatro Roda Mundo e a comunidade em geral. Bom, gente, para finalizar, a gente tem aqui um dado muito legal, que são aproximadamente 200 mil pessoas que já assistiram a esse espetáculo. É muita gente, é muita história, a gente quer continuar e a gente faz votos para que em 2021 a gente possa fazer o Passo da Paixão presencialmente e que as pessoas possam se deliciar tanto assistindo quanto fazendo esse espetáculo que é de todos nós. Gratidão a todos, estou disponível se vocês precisarem, se quiserem tirar alguma dúvida, se alguma coisa não ficou clara dentro desse processo. Então, lá, me procurem aí nas redes sociais, a gente se fala, a gente troca ideia e quem sabe você vai estar com a gente na próxima edição do Passo da Paixão, tá bom? Beleza? Obrigada, fiquem bem e fiquem com saúde. E a todos os trabalhadores da arte e da cultura que integram essa equipe maravilhosa e que sem eles não seria possível. O pessoal do figurino, do cenário, da maquiagem, das estruturas, da limpeza, da alimentação e a comunidade em geral.